Sejam bem-vindos aos amados ouvintes. Você vai ouvir agora a palavra Visão Rema. Através deste canal, mensagem que opera. Fique agora com a ministração da Palavra de Deus com Luiz Lamano. Muito bem, vamos para a Palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o poder que nós recebemos pela pessoa do Espírito Santo, o qual o Senhor Jesus falou para os discípulos, que eles receberiam poder para quê? Para falar das coisas que Jesus fez, que estava fazendo e que iria também fazer. E esse mesmo poder que Jesus falou para os discípulos, ele também é válido para nós nos dias de hoje. Então recebemos poder para testemunhar daquilo que o Senhor Jesus fez, faz e está fazendo, tanto em nossa vida como através da vida de pessoas que estão ao nosso redor. Mas, Lamano, toda pessoa recebeu o poder? Não são todos que receberam o poder, mas a todos quanto receberam esse poder, eles serão testemunha de Cristo. Eles vão falar de Cristo, o que Cristo fez, o que Cristo está fazendo e o que Cristo vai fazer. Então, toda pessoa que aceitou o Senhor Jesus, recebe Ele como seu Salvador, e logo então passa a ser cheio do Espírito Santo, essa pessoa então torna a ser testemunha daquilo que Cristo fez. Mas o que acontece por aí é que estamos vendo muito nas igrejas um evangelho sendo pregado, um evangelho de oba-oba. As pessoas falam que é o evangelho da prosperidade. Ensina as pessoas a serem empreendedor. Ensina as pessoas a ser cabeça e não cauda. Palestras e mais palestras em cima do altar. Lugar onde foi consagrado para a ministração da palavra de Deus. E o altar está sendo usado para palestras e mais palestras. Meus irmãos, o que tem de pessoas tentando explicar sobre fé, prosperidade, cura, e de forma cansativa, ensinamentos inacabáveis. Tantos ensinamentos são inacabáveis, como os cultos que estão sendo realizados por aí, que não tem ordem, não tem decência. É aquele culto cansativo que parece que nunca vai acabar. Aí a palavra que era para ser recebida com mansidão, ela torna um pesadelo, ela torna-se cansativo, devido às muitas explicações intermináveis, como diz em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 4 ao 7, que existem muitas pessoas em cima do altar, ministrando a palavra de Deus, e que para explicar sobre cura, sobre fé, sobre prosperidade ou qualquer outro tema e assunto, ao invés dele transmitir apenas aquilo que o Senhor coloca no coração, eles tentam explicar de maneira extensiva, tornando-se cansativo. E a palavra que era para ser recebida com mansidão, aí entra nesse versículo como explicações intermináveis, nunca acaba, né? Sempre vai ter aquela continuidade, não é algo específico, igual Jesus falava: vai, tua fé te salvou, vai, você está curado. Lamano, é isso que acontece comigo, na minha igreja acontece isso, Lamano, aonde eu congrego está acontecendo isso. Eu não tenho o prazer de ficar um minuto sequer quando acaba o culto. Aquela celebração que era para ser uma celebração de festa ao Eterno, eu não vejo a hora de acabar o culto para mim ir embora. Eu não consigo ficar um minuto lá me relacionar com os irmãos. É isso que acontece comigo lá, mano. Às vezes acontece até o contrário. Você está ali e você não consegue nem chegar no horário da reunião, quando a reunião começa. Por algum motivo pessoal e interior seu, você julga que aquela oração de gritaria,
não está agradando seus ouvidos, você chega somente na hora da palavra, porque aquela oração de abertura, aquele culto de celebração que era para você fazer o eterno, você vai apenas para se alimentar da palavra, mas não está cultuando a Deus juntamente com os irmãos. Às vezes você julga dentro de si mesmo, no seu interior, mas quem aguenta ouvir fulano, quem aguenta ouvir essas gritarias? Meu irmão, se tudo isso está sendo mostrado para você, não é à toa. É para que você venha colaborar com o ministério, com a obra de Cristo aqui na terra. Nós somos um corpo, um ajuda o outro. Se algo que você está vendo, está percebendo, bater de frente com o pastor, bater de frente com o ministro do evangelho, às vezes não é o caminho. Orar pode ser o caminho? Pode ajudar bastante. Mas quando Deus te mostra algo, meu irmão, você tem o poder ali de resolver, você tem o poder ali de ajudar, de orientar, não somente com a sua oração, mas se Ele te mostrou algo é porque Ele já te capacitou. Meu irmão, uma coisa que eu te digo, mudar de igreja, mudar de cidade, trocar de amigos, trocar os irmãos que estão ali lado a lado com você, esse não é o caminho. Talvez você pode até ter conhecido alguma pessoa que até falou para você, olha, eu mudei de igreja, minhas coisas começaram a ir para frente, minhas coisas começaram a melhorar. Já chegaram para mim e falaram isso também. As pessoas mudaram de igreja e o que aconteceu? Começaram a prosperar, compraram carro, compraram casa e começaram a avançar na vida. E alguns que saíram da igreja, de algumas igrejas, vieram me contar que a igreja onde eles estavam parece que as coisas não estavam indo. Isso acontece com um monte de pessoas, meu irmão. Acontece até pessoas que moram em certos bairros, falam, nossa, nesse bairro aqui é difícil prosperar. Nessa cidade aqui, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Então as pessoas falam dessa maneira. Eu já cheguei a conhecer pessoas que falavam dessa maneira, mas depois você vai um pouco mais a fundo, a pessoa ainda fala, nossa, o tempo que eu fiquei naquela igreja, 4, 5 anos, nossa, eu fiquei ali com o meu nome sujo, eu não conseguia limpar de jeito nenhum. Aí depois você vai conversando com a pessoa conseguiu comprar tudo aquilo, conseguiu prosperar, conseguiu dar um up na vida. Mas pergunta para mim se a pessoa conseguiu pagar a dívida. Não, a pessoa deixou caducar, como diz, né, o ditado, caducou lá no Serasa, caducou lá no SPC. E aí, meu irmão, colocou até a culpa na igreja, que a vida não ia para frente porque o nome estava sujo, não conseguia comprar, não conseguia avançar. E sendo que o nome, na verdade, não pagou, caducou, abriu ali uma exceção da pessoa avançar na vida, e a pessoa ainda colocou a desculpa na igreja. Nós precisamos ficar atento a essas coisas, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele disse em sua palavra que nós receberemos poder para sermos testemunha dEle. Que nós receberemos poder para falar das coisas que Ele está fazendo na nossa vida, na vida do próximo que está ao nosso lado, para que possamos divulgar e ganhar crédito com Ele nos céus. O Senhor Jesus, Ele procura pessoas para ser testemunha dEle, de ministrar a verdadeira fé, de você realmente ser uma pessoa melhor de dentro para fora, de você motivar e ajudar as pessoas a permanecer até o fim. São poucos que estão fazendo isso. Poucos que estão falando, olha, permanece. A Bíblia relata mesmo que muitos abandonarão a fé. Muitos se apostatarão da fé por obedecerem espíritos malignos e doutrina de demônio. Pessoas vão obedecer espíritos malignos e doutrinas de demônio, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Existem muitas pessoas que estão saindo da igreja, estão sendo decepcionadas por causa disso, porque estão pregando por aí o evangelho oba-oba, o evangelho da conquista, que se a pessoa tem, a pessoa é, se a pessoa não tem, a pessoa não é. Até a gente vê vídeos por aí nas redes sociais, a prova de que Deus não está contigo é porque você não tem dinheiro. Olha onde vai chegar, olha onde já chegou.
para você ter uma ideia, e as pessoas se sentem frustradas, decepcionadas, sentindo impotente por não ter essa fé de conquista, porque um tem, porque o outro não tem. Olá, mano, comigo é diferente, lá, mano. Comigo a igreja não tá tendo um bom acolhimento. Eu vou na igreja, já tô ali 2, 3 meses, 4 meses, e às vezes a pessoa não sabe nem o meu nome. E aquela falta de acolhimento, de querer saber, de querer participar. Mas, meu irmão, eu digo para você, e você sabe o nome dessas pessoas? Você procurou se aproximar, procurou saber sobre o grupo de oração, procurou saber sobre os grupos nas casas, como você ser útil dentro desse ministério, procurou alguém que é responsável por isso, você se apresentou. A Bíblia fala, apresenta-se, que você deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado. E às vezes a pessoa chega diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui. Chegar diante de Deus e falar, eis-me aqui é fácil. Agora, chega diante da igreja, diante do seu líder, diante do seu pastor, diante daquela pessoa que está na frente de um trabalho dentro do ministério e fala, olha, eis-me aqui. O que você fala de mim? Você acha que eu seria aprovado? Você já pediu essa experiência com ele? Porque, meu irmão, a pessoa que está ali do nosso lado é carne e carne do sangue e sangue de Cristo, meu irmão. Jesus falava assim, quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você vê um irmão na fé, quando você vê uma pessoa que é corpo de Cristo, sangue de Cristo, você está vendo Deus naquela pessoa. E chegar até ele e perguntar, olha, você acha que eu sou aprovado diante de Deus? Aquela pessoa vai ter um feedback para você, você entendeu? Às vezes a visão daquele homem não seja a mesma visão de Deus, mas só de você fazer isso, meu irmão, você já demonstra reverência, temor. Deus ama isso daí. Bom que os irmãos vivem em união. Deus ama esse tipo de temor, essa submissão. Jesus lavou os pés dos discípulos. É esse o poder que você recebeu, meu irmão. O poder de fazer a diferença, de fazer o que ninguém está fazendo e mostrar a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Uma coisa eu te falo, chegou a hora de se libertar de tudo isso. Tudo aquilo que está te oprimindo, que está fazendo você cansar. Todas essas coisas, a palavra do Senhor vem ao seu encontro. Chegou a hora de se libertar de tudo isso. Foi para isso que ele veio. Todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Receba com mansidão essa palavra injetada em seu coração. Ela é poderosa para remover todo o veneno de Satanás, que tem contaminado a mente e coração de muitas pessoas, trazendo um fardo pesado, um fardo cansativo, decepções, desgosto. As igrejas hoje, irmão, estão expert em querer ensinar sobre prosperidade, dar palestra, fazer cursos, até mesmo alguns discipulados pode ser perigoso, dependendo do assunto ali que você for tratar. Meu irmão, o que eu quero trazer para você aqui é sobre o nosso mestre, o Messias, o Senhor Jesus. Se você analisar as escrituras, você vai ver que no Evangelho, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, eles demonstram para nós, como fato e como algo que está ali registrado na Bíblia, como era Jesus, como Jesus vivia, o que ele veio fazer aqui, o que ele veio mostrar para nós. Nós temos ali uma visão panorâmica da vida do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa fala, eu queria conhecer tanto Deus. Para você conhecer a Deus, você olha para a vida de Jesus. Porque ele falou, quem vê a mim, vê o Pai. Mas uma coisa eu digo para você, Jesus já veio, cumpriu a sua missão, morreu morte de cruz e falou, agora vocês serão as minhas testemunhas. As pessoas, meu irmão, vão procurar Deus, não vão achar. As pessoas vão procurar Jesus, também não vai achar, porque Jesus já veio, morreu, ressuscitou e está à destra do Deus Pai, preparando morada para que possamos morar com Ele. Agora a missão é minha, a missão é sua, a carreira é nossa.
As pessoas olharão para nós, para mim, para você, e eles terão que ver, meu irmão, a glória do Altíssimo dentro de nós. Mateus, Marcos, Lucas e João falavam da vida de Jesus, foram testemunhas da vida de Jesus. E hoje, meu irmão, nós vemos por aí muitas pessoas tentando explicar como que era Jesus, tentando explicar interpretações da Bíblia equivocadas, enfatiza o paradoxo, falando muito que Jesus era rico, era próspero. Não vamos negar da riqueza de Jesus. A Bíblia fala que ele se desfez da sua glória e veio nos mostrar o caminho. Mas tem muitos por aí, meu irmão, enfatizando o paradoxo que Jesus tinha uma casa na praia. E aí começa a sua ministração, a sua pregação, que Jesus era muito rico, que ele tinha casa na praia, que a mãe de Jesus tinha funcionário. Quando Jesus nasceu, realmente trouxeram ouro, incenso e mirra para suprir o nascimento e as necessidades de José e Maria. Aí depois fala, nossa, Jesus andou até num jumentinho. Se for traduzir nos dias de hoje, eles falam que era um Cadillac no dia de hoje. Luxo naquela época e luxo nessa época. Mas, meu irmão, nada melhor do que a gente ver o próprio Jesus falando dele. Jesus falava dele mesmo. E uma coisa que eu quero chamar aqui a sua atenção é que Jesus falava dele mesmo. Ele se interessa, meu irmão, saber o que você anda falando dele por aí. Se somos testemunhas, então vamos ser testemunha real. Certa vez ele falou para o pessoal, olha, e vocês? O que vocês estão dizendo que eu sou? Ele quer saber, meu irmão. O que você anda falando de Jesus para as pessoas? Nós sabemos, meu irmão, que Jesus é o Messias, é o verbo da vida, o nosso Salvador, o libertador, a verdade, o caminho, a esperança, o autor da fé, o nosso advogado. Mas quando ele fala de si mesmo, quem ele era de fato e de verdade e o que estava fazendo, nós encontramos aqui em Mateus capítulo 8, versículo 20. Mateus capítulo 8, versículo 20, diz assim, as raposas têm covis, e as aves do céu têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus não tinha uma moradia, não tinha um lugar nem sequer para dormir, porque ele estava aqui fazendo a vontade do Pai. Certa vez ele falou assim, meu pai trabalha até agora, ele trabalhava de sábado, ele trabalhava de domingo, ele não parava, meu irmão. Era aquele calor, aquele fogo intenso dentro do coração dele. E ele falava aqui de si mesmo. O Evangelho de Mateus falava as palavras que Jesus falou naquela época. Olha, as raposas têm o covis, as aves do céu o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem aonde dormir, não tem uma moradia. Quantas pessoas, meu irmão, estão vivendo para ponderar nessa terra? Querem ter o controle de tudo, querem dominar tudo. Prosperidade, sim, meu irmão. Prosperidade, Deus dá riqueza, Deus dá prosperidade, Deus dá força para adquirir riqueza, como diz as Escrituras. Mas tem gente que quer se tornar o dono desse mundo, compram tudo que vê pela frente. Terreno, cidade, querem comprar ilha. E como se isso não bastasse, a Terra não bastasse, agora querem dominar o espaço, querem dominar outros planetas. Eles querem a grandeza do Altíssimo. Eles querem o trono, é quase igual ao Satanás, meu irmão. O que Deus deu para ele é dominar aí na Terra. A pessoa já querem dominar muitas coisas que é da grandeza do Altíssimo. Um outro assunto aqui interessante que Jesus tratava falando sobre ele mesmo foi o que ele falou para Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Meu irmão, ele deixava claro que ele estava aqui de passagem, ele estava aqui para cumprir uma missão. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. O reino dele não era desse mundo. O pessoal antigamente achava que ele veio para libertar Israel, para fazer guerra contra Roma. Mas ele deixava claro, o meu reino não é desse mundo, eu vim aqui apenas para cumprir uma missão. Então fica claro para mim e para você
que o mestre não tinha onde morar. Porém, o Pai supria todas as suas necessidades. Não quer dizer, meu irmão, que você não pode ter uma casa, um lugar para dormir, um lugar para você descansar. Mas você não pode ficar dormindo no templo. Você precisa despertar. A palavra do Senhor vem para nos despertar. Desperta, desperta, tu que dorme. Jesus não tinha uma moradia, mas ele tinha um abrigo. Qualquer lugar que ele passava, ele tinha um abrigo. Certa vez ele falou: Zaqueu, hoje me convém ficar na tua casa. E Deus sempre ia suprindo o lugar para ele ficar, porque ele estava vivendo a vontade de Deus. Ele também deixou claro: olha, meu reino não é desse mundo. Mas ele também deixou claro que nós iríamos reinar juntamente com ele nos lugares celestiais. Será que isso está claro para você? Que o nosso reino também não está aqui? Aonde a traça, a ferrugem corrói, o nosso reino está no reino dos céus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 18, diz que igualmente com ele nós iremos reinar. Nós iremos reinar assim como Cristo está reinando, juntamente com ele. Entenda uma coisa, estamos aqui cumprindo uma missão. Não faça morada aqui, não ajunte nada aqui. Fique de passagem por aqui, mas pensando nas coisas lá do alto, na morada que o Eterno está nos preparando para que possamos morar juntamente com Ele e reinar juntamente com Ele. Fique para a sua meditação essa palavra, em nome de Jesus.